o esclarecimento sobre a vacinação dos industriais que foi deliberado na última semana. Boa tarde a todos. Nós aqui do COSEMS resolvemos agendar essa reunião meio em cima da hora, mas para dirimir algumas dúvidas que restaram da pactuação e da nota técnica sobre a vacinação de industriais contra a Covid. E esse espaço é para justamente esclarecer como houve a discussão na quinta-feira passada, que foi a data da reunião, e abrir para dúvidas que os senhores gestores possam ter e esclarecê-las o quanto for possível, certo? Então, na quinta-feira passada, nós tivemos a reunião ordinária da CIB, e na reunião prévia, que aconteceu pela manhã, nós discutimos amplamente a inclusão do grupo de industriários no rol de grupos prioritários para vacinação contra a Covid. Essa inclusão, ela veio orientada pelo Ministério da Saúde, pelo Plano Nacional de Imunização, Plano Nacional de Operacionalização, e a orientação legal é que nós sigamos esse plano na íntegra, e é por isso que ele foi incluído como grupo prioritário. Na ocasião, foi discutida, obviamente, nós não temos doses para vacinar todo esse grupo ao mesmo tempo, então foi discutida uma forma de escalonar esse grupo de industriários. A SES trouxe a proposta de incluir só os agroindustriários, que foi refutada, e permaneceu a orientação de vacinação por faixa etária. Então, em Santa Catarina, ficou deliberado que a vacinação contra a Covid ocorre prioritariamente de forma de faixa etária, de forma descendente. Então, os municípios vão abrindo as faixas etárias, as idades,
para vacinação de acordo com a quantidade de doses recebidas. Com a inclusão dos grupos, dos industriários como grupo prioritário, o que ficou acordado na reunião da CIB na última quinta-feira? Que do total de doses recebidas pelo município, ele tem liberdade de direcionar até 30% para vacinar os industriários do seu município, que são abaixo daquela faixa etária já em vacinação. Então, ou seja, se o município está vacinando 40 anos e mais, esse que a maioria deles está, 40, 41, 42, então os industriários dessa faixa etária entram na vacinação geral. Os industriários abaixo dessa faixa etária, eles podem ser contemplados, me desculpem a palavra, contemplados com até 30% das doses que o município recebeu. E esse 30% ele pode não alcançar o total de industriários com faixa etária inferior à que já está sendo vacinada na população geral. E por isso se recomenda que se vá abrindo essa vacinação de forma também paulatina. Então, o município em geral está vacinando 40 anos e mais, por exemplo. Então, os industriários com essa faixa etária, eles são vacinados de 40 anos e mais. Também, o município, por exemplo, recebeu 1.000 doses. 700 doses ele vai destinar para vacinação de 40 anos e mais e 300 doses ele vai destinar para vacinação dos industriários que são abaixo de 40 anos e mais, se assim for da sua escolha. Então, ele vai abrir a vacinação para essa faixa etária, pode abrir um cadastro, pode abrir uma fila paralela, pode usar do apoio do SESI, que está disponível para fazer a vacinação desses industriários, mas é importante que a vacinação dos industriários seja por município de residência desses industriários, porque as doses são recebidas por residência, certo? Então, há uma confusão também nessa quantidade. A DIV distribui doses pela estimativa populacional de pessoas residentes. Então, quando há aquela confusão, aquela discrepância de um município, ele tem a indústria, mas os trabalhadores da sua indústria, eles residem nos municípios adjacentes, quem deve vaciná-los são os municípios de residência, certo? Então, esse é um acordo que também deve ser feito entre os municípios vizinhos e quando há industriários com essa característica, certo? Eu gostaria de saber se ainda tem alguma dúvida. O João, que é o diretor da DIV, entrou aqui. João, obrigada por ter vindo nos apoiar em dirimir dúvidas quanto à vacinação dos industriários nesse momento. Alguns gestores que não estavam na reunião, nós tivemos uma reunião presencial, por isso também houve limitação na participação, então restou algumas dúvidas que nós abrimos esse espaço para esclarecer. Eu já fiz uma introdução sobre o que nós temos deliberado e eu acho que agora abro a palavra para as dúvidas dos gestores quanto à organização dessa vacinação dos industriários e aí o João pode ajudar a esclarecer. Graciela, quer falar? Bom, pode falar, Carmen. Olá, boa tarde a todos. Tudo bem? Nós tivemos uma reunião agora de manhã cedo com todos os sindicatos das indústrias de São Bento. Vocês sabem que São Bento do Sul é um polo grande industrial, né? Então, eu coloquei para eles que estaria nesse primeiro lote vindo 900 doses, que é o quantitativo em cima das nossas doses, tá? E, por unanimidade, eles optaram em seguir por faixa etária, tá? Houve inclusive, saiu uma ata, né? Que eles acham que vai ser mais, porque 900 doses para quase 20 mil trabalhadores
eles não vão saber quem direcionar, né? Então, pode ser assim. João, fica à vontade para responder, e se puder também já ler a pergunta da Luciane no chat e aproveitar a palavra. João, por favor. Mas, a princípio, Carmen, pode ser sim. Acho que a Carmen... Desculpa, só completando, desculpe. Nós vamos vacinar eles trabalham aqui. Nós estamos numa região, Rio Negrinho, Campo Alegre e nós, né? Então, assim, tem muita gente que trabalha em São Bento e mora em um dos dois, ou vice-versa, né? Então, nós vamos seguir vacinando as indústrias na faixa etária, tá? Oi, Carmen, boa tarde a todos. Cris, acho que a Arielle também já deve estar entrando, da gerência de imunização, acho que vai facilitar também para estar esclarecendo, escutando as dúvidas, mas acho que só reforçando isso que a Cris já colocou, então, as doses estão sendo encaminhadas com base na população do município de 18 a 59 anos, e, Cris, o Eduardo até vai compartilhar com o COSEMES a planilha, essa que a gente elaborou para ver a porcentagem, né? A ideia é que a gente utilize, então, distribua para o município a proporção do que essa população representa dentro do estado de Santa Catarina, então, para a gente tentar equilibrar a distribuição, então, para todo mundo receber as doses em cima da sua população residente. E aí, como foi pactuado na CIB, na reunião, e como está na nota técnica, dessas doses que vocês recebem, 70% é para utilizar para vacinação da população por faixa etária e 30% para a trabalhação dos industriais. E aí, realmente, vocês podem organizar como acharem melhor, né? Porque desses 30%, vocês podem vacinar por faixa etária, criar uma fila para vacinação desses trabalhadores, enfim, aí a estratégia como vocês acharem melhor. A questão do município de residência, porque a gente está orientando vacinar para o município de residência? A gente até estava vendo isso, talvez não ficou bem claro na nota técnica, mas é pensando que a gente está mandando as doses em cima da população residente do município. Então, se vocês vacinarem trabalhadores por área de atuação, vai ter um desequilíbrio nas doses. Então, por isso que a gente está mandando com base na população de residência, e por isso a sugestão de vacinar por município de residência, para que a gente tenha as doses suficientes para atender a população. Então, acho que para esse primeiro momento seria isso. Só gostaria de frisar, aproveitar a palavra, que outros grupos com solicitação de inclusão como prioritário, eles tiveram a solicitação formal pontuada na CIB e eles foram recusados. Então, o Estado de Santa Catarina, ele mantém a sua vacinação por faixa etária. A inclusão dos industriários, ela veio somente por orientação nacional e nós temos que seguir o plano nacional também. Então, já ficou estabelecido que não haverá outros grupos prioritários daqui em diante. Esse é o último, então vale a pena se organizar para vencê-lo, porque nós não teremos outros grupos prioritários incluídos daqui para frente. A distribuição de doses, ela permanece pelo número de residentes. Então, nós temos a tabela desse percentual que o João acabou de citar. Se vocês tiverem dúvida do que se trata, vocês podem entrar em contato conosco. Se houver algum erro, alguma discrepância nessas estimativas, porque as estimativas elas são oficiais, né? Elas são geradas pelo IBGE, que é o nosso órgão nacional que faz isso. No entanto, o último censo ele aconteceu em 2010 e desde então as estimativas de correção são dadas. E pode ser que tenha havido sim uma mudança de perfil nesse meio tempo que necessite de alguma correção. Nós vamos junto, o COSEMES junto com a DIV e com a SUV irão pensar numa estratégia de como nós poderíamos verificar essa população, esse ajuste de população nos próximos dias, já que a DIV fará a correção do número de doses em cada remessa, um pouquinho será corrigido, porque alguma discrepância de número de doses há entre os municípios. Como o João falou, as regionais, elas também têm agora, na nota técnica está bem claro que elas têm liberdade de fazer o remanejamento entre os municípios, então, se houver necessidade, a própria regional pode pontualmente corrigir. Mas essas discrepâncias que nós temos registradas, elas serão corrigidas daqui para frente. Obviamente, a gente não pode fazer essa correção de uma vez só, né, João? Porque se fizer uma correção bruta, corre o risco de alguns municípios ficarem sem receber doses para corrigir a quantidade de doses de outros municípios, e nós não queremos que a vacinação pare em nenhum deles. Então, essa correção será feita
ao longo do tempo. As doses agora virão semanais, certinhas. O nosso município mandou um documento para a DIB, da discrepância do número de doses. E nessa remessa que estamos para receber hoje, amanhã, né? Já teve uma mudança, tá? A gente já consegue alcançar mais. E com relação, voltando ali então, nós temos que começar a pedir de novo comprovante de residência, para ficar mais claro, né? E o pessoal da indústria, na verdade, já está sendo vacinado, porque eles já estão sendo contemplados nas faixas etárias, né? Então, a gente fica mais tranquilo, que o volume da nossa população em São Bento do Sul, que entramos a partir dos 45, é quase todos da indústria. E a Cris vai ficar feliz, que vai ter as doses para vacinar todo mundo. Porque a procura agora, a partir de agora, é bem grande. Sim, acho que isso é importante destacar, né, Cris, também que realmente os trabalhadores industriais já estavam sendo vacinados. Então, você já tem aqueles acima de 40 anos sendo vacinados. Não quer dizer que você tem toda essa população ainda para ser contemplada, né? Então, acho que é realmente agora pensar estratégias para os grupos abaixo dessa idade, principalmente, né? Eles teriam um percentual reservado para eles. E até isso a gente destacou na nota técnica, que é aquele grupo acima de 40 anos, e talvez seja interessante, ou quem está na faixa etária, ir vacinando pela faixa etária, né? Porque já são pessoas que estão sendo contempladas, e deixar, então, vacinação para os industriais para outros grupos ou outras faixas etárias que ainda não estão contempladas. E destacar isso que a Cris colocou, né? Conforme o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid, os trabalhadores industriais eram o último grupo prioritário, que até então você não tinha uma remessa específica. Então, com a remessa a partir dessa nota técnica 32, dessas vacinas que estão indo hoje, a gente começa a atender esse grupo, e para o restante da população catarinense vai se dar para o critério de vacinação de faixa etária. A gente tem recebido muitos pedidos, né, de inclusão de grupos prioritários, e aí, então, realmente pactuamos em si uma decisão conjunta de que não serão incluídos novos grupos. A gente só vai trabalhar com a vacinação por faixa etária. Referente também à distribuição das doses, a gente recebeu realmente alguns pedidos de revisão da população, mas a gente ainda não está usando essa revisão, a gente está usando ainda a estimativa do IBGE de 2020, né? Então, foi o último censo é de 2010, você tem estimativas aí nos últimos anos, a gente está usando a estimativa de 2020. Eu acho que aí, Cris, realmente a gente tem que ver, porque está surgindo muitos pedidos de revisão, alguns pedidos com uma discrepância bastante grande, né, que chega a ser o dobro do que a estimativa do IBGE. Então, acho que a gente vai ter que definir um critério, né, para que a gente tenha um embasamento também por parte dos municípios de onde está sendo esse dado, para a gente aí fazer uma revisão desses números. Hoje, acho que até para que a gente consiga ter uma equidade, a gente precisa usar um critério único para todo mundo, porque senão aí todos os municípios, um vai pedir revisão, os demais não. Então, um município acaba sendo beneficiado, os demais não. Então, a gente está usando a estimativa IBGE 2020. Aí a gente vai estudar realmente como é que a gente pode fazer naqueles que têm uma discrepância muito grande com as estimativas do IBGE, pensando que isso vai ter que ser justificado, não é simplesmente o município dizer, eu tenho tanto, eu preciso de tantas doses. Não, acho que a gente tem que saber qual é a fonte de informação, de onde saiu o levantamento, mas a gente deve estudar isso nos próximos dias, uma forma de tentar rever, né, para quem tem essas discrepâncias muito grandes com as estimativas do IBGE. E mais um ponto, acho que só para que falaram do comprovante de residência, né, acho que as doses estão sendo vacinadas realmente por população residente, mas também é importante lembrar que na própria deliberação 97, né, que os municípios devem, então, seguir o calendário vacinal que foi proposto, né, ou seja, a gente tem aí até o final de agosto, algumas idades que foram propostas para que a gente consiga contemplar todo mundo, mas que realmente os municípios que adiantarem o calendário vacinal, eles não devem cobrar o comprovante de residência, devem vacinar toda a população que procure, né? Entendendo que se você está adiantando, você acaba tendo deslocamento das pessoas de um local para outro. Mas, a princípio, as doses até então, para atender os grupos de cada município, estão levando como em referência, né, a população residente. Edson, você está com a mão levantada? A palavra é sua. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde, Cris. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os colegas secretários.
Eu, antes de fazer uma fala, eu gostaria de tirar uma dúvida que me ficou aqui na fala da própria Carmen, tá? Até porque a Carmen colocou no nosso grupo ali de gestores pela manhã, né, Carmen? Que vocês não estariam, salvo engano, no meu entendimento, que vocês não estariam seguindo pelo indicador dos industriais, né? Que vocês estariam vacinando de forma geral apenas por faixa etária. É isso? Nós tivemos uma reunião hoje de manhã, tá? Com todos os sindicatos aqui de São Bento, né? Porque é muito grande. São Bento do Sul, uma indústria, tudo aqui é indústria, né? Então, eu coloquei para eles a nossa preocupação com relação ao número de doses versus quantitativo de pessoas. Então, eles nos solicitaram que dessemos continuidade pela faixa etária, tá? Por isso que eu coloquei no grupo, né? Que, em conjunto com eles, Edson, estaremos seguindo, porque 80% da população de São Bento do Sul trabalha em indústrias, e esta faixa etária que estamos seguindo é a faixa etária das indústrias. Sim, Carmen, eu entendo perfeitamente e conheço bem a região. Eu só não consigo entender porque, assim, nós temos uma deliberação CIB, nós temos um plano nacional de operacionalização da vacinação, um plano nacional de imunização, e ficou assim definido pela deliberação 97, que foi o que o João acabou de pontuar aqui com a gente, né? Que aí nós estamos abrindo um precedente de que todo mundo pode fazer de qualquer forma que entender dentro do seu território, né? Eu vejo que os 30% que é para os industriais, independente de qualquer outro acerto, porque eu também tenho indústria aqui, os meus habitantes também vão para outros municípios, vêm do outro município para cá, enfim, a gente tem, isso é uma rotina praticamente na maioria dos municípios, né? Então, principalmente os que são polos. E aí me preocupa porque a gente não está seguindo a mesma lógica. Então, eu só quero deixar claro isso, porque como vice-presidente do COSEMES, como membro do CIB, né, o que a gente pactuou na quinta-feira não foi exatamente isso. Então, a gente está deixando de observar uma legislação propriamente dita. O Dr. Douglas, do Ministério Público, deixou muito claro que nós devemos, sim, seguir o que está no Plano Nacional. Esse é o último grupo prioritário no Plano Nacional. Então, a partir disso, nós cumprimos essa porcentagem mínima dos 30%, e a partir daí nós vamos trabalhar faixa etária geral, sem problema nenhum. Mas eu preciso minimamente, dentro do meu município, prever esses 30%. Caso contrário, eu estou deixando de cumprir o plano. Lá na legislação e no próprio... Agora me fugiu a palavra, mas vou colocar assim, como no parecer lá do ministro do STF, ele deixou muito claro o que seria desvio de doses, quando eu deixo de observar um grupo prioritário dentro do Plano Nacional. Então, assim, eu só estou colocando aqui aquilo que a gente lê da legislação. É uma preocupação minha, eu vou manter. Cada um de nós, os gestores municipais, é o nosso CPF que está lá. Depois a gente pode ser questionado por isso. Esses 30% eu vejo que realmente ele é ínfimo perto de toda a demanda que nós temos, mas não deixa de ser o cumprimento daquilo que é legal a partir do momento que eu observo os 30%, faço um pré-agendamento e, como o João colocou, nada impede que eu faça desses 30% também um agendamento por idade, por faixa etária, e venha baixando. Por quê? Porque a maioria dessas pessoas que está dentro das indústrias, seja qual for a indústria, eles também estão dentro de uma faixa etária dos 40 anos que nós estamos trabalhando agora. Estamos do dia 1º ao dia 8 trabalhando 40 anos acima. Então, é fato que a gente vai pegar muito dessa gente ali. Mas fica claro, isso é o 70%. O 30% eu posso vacinar uma pessoa de 18 anos, de 20, de 30, de 35, por exemplo. Acho que eu não me fiz entender, Edson.
O que nós vamos seguir a faixa etária é respeitando os 30%, obviamente, para ir para o mapa, porém não abrindo outra faixa etária. Perfeito. Aí sim, Carmen, é que a tua colocação no grupo nos deu a entender de que seria apenas faixa etária total, entende? Por isso eu até fiz o questionamento. Mas, claro, você é a gestora do teu município. Eu só estou aqui como membro de CIB, vice-presidente do COSEMES, que represento vocês junto à mesa da CIB também, pontuando essas questões, assim como outros colegas que estão aqui que também representam na mesa de CIB. Né? Mas você entendeu? Sim, entendi. E uma Nós coisa não vamos abrir 18 anos e 900 doses em São Bento do Sul é a mesma coisa que nada, foi sugestão das indústrias. Porém, seguir a faixa etária e tendo respeito do 30%, que é 900 doses. Tá? Não, perfeito, perfeito, Carmen. Agora não sou nem louca e doida, depois de 40 anos trabalhando em saúde pública e hospitalar, fazer alguma coisa errada com o meu CPF. Se me permitem, com licença, boa tarde, eu acho muito importante, Carmen, registrar essa reunião, de repente em ata, tudo, porque como consta é uma determinação do Plano Nacional, eu acho que uma vez que nós estamos indo contra, por mais que eu até entendo os teus argumentos, eu acho que isso precisa ser muito bem registrado, assinado, responsável, porque é uma decisão, como muito bem frisou o Edson, é uma decisão que vai contra aquilo que a gente também talvez não concorda, mas segue por ser uma determinação, né? Então, está toda documentada em ata, Cátia. Para garantir segurança. Escrita e gravada. Nós vamos seguir os 30%, certo? Porém, estamos na faixa de 43 anos. Não vamos abrir 18 anos. É só isso que eles pediram para nós. Seguir os 30%, sim. Porém, não abrir outra faixa etária. Há uma dúvida no chat, não sei se a Arielle ou o João podem responder para a gente, em relação aos trabalhadores autônomos. A nota técnica ela informa que deve haver a comprovação do registro do profissional, carteira de trabalho, contra-cheque ou crachá. E no caso dos autônomos que não há essa comprovação, como deve ser feita a vacinação? Então, aqui o que a gente tem discutido no caso, pedreiros, pintores, enfim, né, esses trabalhadores autônomos, então, a obra deve ter algum registro, né, deve ter alguma autorização, algum cadastro perante a Receita Federal ou alguma outra instituição, então, eles devem estar apresentando alguma declaração. Acho que tem dificuldades para ouvir, né? Está escutando, Cris? Vou repetir, Ari. Vou repetir, então, só por caso de alguém não ter ouvido. No caso de trabalhadores autônomos, eles devem apresentar algum registro da obra, do local de trabalho onde eles estão, para comprovar sua condição de trabalhador. Então, a gente tem que comprovar a condição de trabalhador. Não precisamos ser muito, não necessariamente se não tem o CNAE, enfim, algum registro de que esse trabalhador, de fato, é industrial. Tal como os outros grupos prioritários, o objetivo da inclusão desse grupo é manter esse serviço em funcionamento, visto a importância econômica que os industriais têm. Então, eles precisam comprovar que trabalham nessa área de alguma forma. Então, é importante requisitar esse comprovante. A Silvia... Pode falar. Se você me permite, antes de você passar a outra pergunta, eu só vou fazer uma ponderação aqui, que, por exemplo, assim, acontece de um trabalhador, um pedreiro, vamos colocar assim, o pedreiro é autônomo, tá? E ele faz a casa do seu João, da Dona Maria, do seu Pedro. Ele não está tecnicamente vinculado a nenhuma empresa de engenharia civil, de construção propriamente, nenhuma incorporadora, nenhuma, né? Então, eu vejo que essa pergunta dos colegas também ela vai muito nesse sentido, tá? Como que eu vou atestar que esse trabalhador, né, que é um trabalhador pedreiro,
que ele está vinculado, se ele não está vinculado a uma empresa, a uma indústria propriamente dita, ou a construção civil como indústria, como empresa propriamente, e sim uma empresa individual dele, né? Então, a gente também tem isso. E uma outra coisa que acho que foi o secretário de Erval Velho coloca aqui, quero aproveitar, Cris, para pôr na mesa isso, coloca da seguinte forma: precisamos de uma nota técnica que regulamenta a vacinação por residência, pois até o momento a orientação era por local de trabalho. Mais uma vez a gente fala, e aí isso me permite, né, colaborar nisso, a gente fala da prévia da CIB, aonde nós discutimos exaustivamente essas questões, e de que não haveria possibilidade ou como organizar isso e você ter o registro enquanto município das doses ser pega, por exemplo, e mandar diretamente lá para o outro município para contemplar aqueles trabalhadores da indústria X lá do outro município. Vamos dizer, o funcionário, o teu trabalhador saiu de Erval Velho e foi lá para Campos Novos trabalhar, né? É fato que isso acontece, né? Então, o que a gente precisa entender é que ele é um trabalhador nosso. Nós vamos ter que buscar uma estratégia para poder vaciná-lo, porque se for lá para Campos Novos, como Campos Novos vai prestar essa informação para você também acerca do teu trabalhador lá? Como que vai fazer essa informação para o PMI, por exemplo? Né? Então, por isso, a ideia é dentro daquele município, do residente, e não aonde ele está trabalhando propriamente, né? Edson, posso fazer um questionamento? Com certeza, Rafael. Assim, Edson, deixa eu ver se vocês me entendem. Essa semana, a gente pretende concluir a vacinação com as pessoas mais de 40 anos, tá? Dessa população de 40 a 59 anos, eu acredito que uma grande porcentagem deles são trabalhadores da indústria também. Sendo assim, eu já cumpri minha meta de 30%, então, e posso evoluir só por idade? Se eu tiver como comprovar isso? Lembre que, assim, todo grupo prioritário, então, conforme foi desenhado, ele está lá dito que nós temos que cumprir especificamente, Cris, me corrija aí, o João, se eu estiver falando errado, mas ficou claro que nós temos que cumprir 75% dele. Essa é a meta. Vamos pensar assim, nós temos que ter vacinado 75% das lactantes hoje, né, por conta da lei, né, de uma lei estadual, que criou mais um grupo ali, ok. Então, assim, eu tenho que cumprir 75%. Posso cumprir? Ok. Né? Eu tenho que cumprir dos 30% dos industriais. Vejam, por que ficou 30% dos industriais? Por que ficou uma possibilidade de nós fazermos uma agenda e continuar por faixa etária? Justamente para que, desses 30% que eu estou destinando, eu tenho que chegar lá no final, ter cumprido pelo menos 75%. Porque quando tu olha a nota técnica, veja quantos segmentos são citados, né? É muita gente. Então, é fato que nós não vamos fazer na primeira leva 75% ou 30% melhor, dizendo, fazer os 30% e resolver, né? Porque ainda assim eles estão lá na faixa etária. Mas se eu posso ir avançando faixa etária e eu estou atingindo esse grupo, fatalmente eu vou ter cumprido lá na frente os 75% dele. E isso é fato também. Pelo menos entendo. Por quê? Porque eu estou fazendo essa mesma previsão no meu município. Amanhã tenho reunião com a minha associação aqui e a gente está no mesmo planejamento. 30%, estou abrindo o legal, os 30%, vou vacinar, independente de idade. Vou vacinar. O cidadão tem 18 anos, está trabalhando na indústria e é o momento daquele ali, eu vou vacinar. A previsão nossa é um agendamento por indústria. Ok. Aí eu continuo faixa etária. Na outra semana, após dia 8, eu posso baixar de 35 a 40. Quantos desses da indústria têm 35 a 40 anos? Então, consequentemente, eu já vou trabalhar com eles, já vou vaciná-los. Então, automaticamente, a minha média vai subindo do industriário. Vejo dessa forma, salvo engano. A Arielle também, que está ali, pode colaborar com a gente nessa explanação, mas eu vejo, tá, Rafael, dentro dessa perspectiva. Então, daqui a pouco, eu cumpri, de fato, 75%
e vou tocar ficha somente por faixa etária, ponto. Né? Não, entendi. Obrigado, Edson. Obrigado. Acho que reforçando também o que o Edson colocou, Rafael, acho que isso é importante a gente lembrar. A gente está destinando 30%, acho que o Edson reforçou bastante isso também. A deliberação fala, né, que tem que ter 70% das doses para a população em geral e 30% para os industriais. A vacinação dos industriais não precisa seguir o critério de faixa etária. Então, não é que se você já atingiu acima de 40 anos, não quer dizer que não precisa vacinar os industriais, mas você precisa destinar 30% e pode ter uma estratégia diferente, né, como foi colocado. Não precisa só estar vacinando os industriais acima de 40 anos. Pode abrir uma faixa etária maior para eles. Pode seguir o critério de faixa etária para esse grupo? Pode, mas é importante destinar esses 30% para esse grupo. E aí, cara, aí vocês definem, né, qual é a melhor estratégia no município, se é por ramo de indústria, né, se por faixa etária, enfim, mas é importante ter esse número de doses para esse grupo, que é um dos grupos prioritários também. E só para falar também ainda dos autônomos, acho que de alguma forma eles precisam comprovar o vínculo com uma das atividades industriais, né? E aí, se realmente você não tem, eu sou autônomo, não estou vinculado a nenhuma empresa, ele não se enquadra na definição de trabalhador industrial, né? E aí, acho que esses trabalhadores entram no critério de faixa etária. Então, a gente acho que tem que sempre lembrar isso. A gente está falando de trabalhadores industriais, precisam estar vinculados a algum ramo da indústria. Né? Na nota técnica foi listado ali vários quinais, né, de onde esses trabalhadores podem estar atuando. Se eles não tiverem como comprovar essa vinculação, eles não comprovam a condição de trabalhador industrial, e aí entram na vacinação da população em geral por faixa etária. Então, acho que isso é importante também a gente reforçar, né? Eles precisam ter algum vínculo, né, com alguma daqueles ramos que foram elencados, são diversos ramos, né, inclusive a construção civil, mas precisa comprovar essa condição. Outros itens que foram deliberados também na semana passada, Luciane, eu comecei a falar, mas eu vou te dar a palavra, viu? Pode, Luciane de Treviso, pode falar. Oi, pessoal, boa tarde. Só para pedir, né, se existe a possibilidade de realmente fazer alguma documentação orientando que fosse por local de residência, né, porque não ficou realmente claro na nota técnica e existe uma confusão quanto a isso. Então, se puder esclarecer, para que todo mundo realmente, então, faça, né, da forma que, né, unânime, enfim, que todo mundo mais ou menos siga o que, para a gente não ter problema, porque hoje de manhã já foi orientado de outra forma. Então, daqui a pouco vai ter gente vacinando por local de residência, uns por local de trabalho, daí fica complicado. Então, se puder ter isso, vai contribuir, né? Vai ajudar bastante. A gente pode, acho que para não precisar mexer na nota técnica que já está publicada, porque realmente aí algumas pessoas vão ter a nota técnica anterior, umas vão estar atualizada, mas a gente já identificou isso aqui também. Na próxima nota técnica, a gente vai deixar claro essa questão da vacinação por residência. Só lembrando mesmo, né, alguns grupos prioritários, a gente realmente mandou a vacina por local de atuação, né? Até porque os levantamentos foram feitos por locais de atuação, como forças de segurança e salvamento, como trabalhadores da educação, mas enfim, agora a gente está usando como referência a população de residência, né? A população que reside nos municípios pelo IBGE. Mas acho que a gente vai buscar na próxima nota técnica deixar mais claro, para que não gere dúvidas, né? Acho que a gente recebendo uma nova remessa, certamente haverá uma nova nota técnica, como a gente tem feito com todas elas, e a gente tenta trazer esse ponto lá, deixar mais claro nesse documento. A gente agradece, João, é bem importante deixar registrado mesmo, porque vários documentos eles não ajudam, eles mais atrapalham. Só para acrescentar que, na verdade, nesta nota nós colocamos, né, que a distribuição foi baseada na estimativa populacional, né? Então, é porque às vezes realmente tem a questão da interpretação, que às vezes para nós torna-se, mas como é da nossa rotina, né? A gente já entende que é residente, realmente teria que deixar só mais claro, mas a gente faz isso na próxima nota. Karine, de Massaranduba, quer falar? Sim, quero. Assim, ó, só para deixar registrado, eu acho que assim, a gente não deveria esperar a nova nota técnica para daí colocar
colocar em documento. Acho que a gente deveria já emitir uma nota técnica para deixar tudo certinho, tudo ok, tá? Mas assim, já está nessa nota técnica publicada ontem, já consta que a distribuição foi de acordo com a população residente, que não foi utilizar a estimativa de industriais. Então, foi como nós colocamos, né? Na verdade, ela não foi baseada na estimativa, como foi o trabalhador da educação, por exemplo, o trabalhador da saúde, que a gente colocou, que foi baseado no município de atuação. Nessa nota não está descrita que foi baseado no município de atuação dos industriais. Nessa nota está descrita que a distribuição foi baseada na população residente. Então, a gente só estaria deixando mais claro na próxima nota. Tá, então vai ser vacinado por residência, é isso? Isso. Se a DIV e a SES tiver contato das indústrias, que provavelmente vocês tiveram nesse íntere de discussão, e puderem informar as indústrias também de que a vacinação dos operários será por local de residência, isso facilita a organização dos municípios, porque aí não resta dúvida nem por uma fonte, nem por outra. Sandro, você quer falar? Boa tarde a todos. Não, eu só gostaria de ressaltar a importância de uma publicação oficial, mesmo que seja um card, algo que a gente possa estar disparando nos grupos, inclusive para proteger os nossos profissionais que estão lá na ponta, porque são eles que vão ser contactados pela população, né? E vai haver. Eu tenho uma cidade com um público industrial bastante amplo e diverso, né? E Sara, ela é pujante na indústria, e nós precisamos, então, orientar de uma forma adequada tanto os nossos profissionais quanto os trabalhadores da indústria. Então, uma publicação oficial vinda da Secretaria do Estado da Saúde, penso que será algo bastante importante para que nós possamos proteger a nossa população, possamos proteger os nossos profissionais e possamos amenizar todos os questionamentos. É possível, João e Arielle? Sim, a gente vai ver. Já anotei aqui para ver com a equipe da comunicação para a gente fazer algum comunicado. Acho que é possível. Obrigada. Nada. Eu gostaria de fazer um outro comentário sobre o comprovante de residência. Então, a vacinação, ela toda por município de residência, por conta da distribuição das doses por município de residência. No entanto, se o município avançar o calendário além daquilo que está programado, o comprovante de residência ele não deve ser exigido. Então, dessa forma, se algum município começar a vacinação de pessoas com menos de 40 anos antes do dia 8/7, o comprovante de residência não deve ser exigido, porque se entende que o município tem doses suficientes a avançar. Por algum motivo, o número de doses que ele tem é suficiente para avançar e, por isso, a vacinação deve ser universal e vacinar aqueles que procurem. Isso ficou claro para todos, isso também está deliberado, está muito claro também na nota técnica, eu só estou reforçando essa condição. Outro ponto que ficou também posto na nota técnica é que as unidades de vigilância descentralizada, ou seja, as regionais de saúde, elas têm liberdade para realizar remanejamento de doses. Portanto, os municípios eles podem contactar a regional para corrigir alguma discrepância, que essa irá informar ao nível central para que essas correções sejam computadas nos próximos remanejamentos. É isso, Arielle e João. Acho que não quer dizer que a gente vai ter dose suficiente para fazer todos os remanejamentos, né? Acho que a gente colocou isso na nota técnica porque algumas equipes regionais já identificaram, o município X está com tantas doses paradas, não avançou. Então, em vez de ele receber mais doses,
a gente remaneja isso para outros municípios que estão solicitando, como, minha estimativa aqui está muito abaixo, não consegui ainda chegar abaixo de 45 anos, e aí a equipe regional vai fazer esses remanejamentos. Mas, de qualquer forma, todo pedido que vai ser feito para as regionais, ele vai ser avaliado pela DIV. A gente também precisa lembrar que a gente faz uma nota técnica com uma quantitativa a ser distribuído, e a gente precisa corrigir isso, até para saber depois se algum município recebeu mais doses do que aquelas que foram mais ou menos, né, do que aquelas que foram, a planilha de distribuição foi elaborada aqui. Então, os municípios podem fazer a solicitação para as regionais, elas vão avaliar isso e vão nos comunicar qualquer pedido de doses a mais ou até mesmo doses a menos que foram encaminhados para os municípios. Mas isso é importante, acho que está na própria deliberação CIB também, né? Os municípios têm que ter esse cuidado na hora de ficar retirando doses, quando tem dose parada no município, porque tem um risco de perda, né? Acho que é para ter esse cuidado também. A gente teve situações aqui no estado onde os municípios retiraram as doses, não usaram no final de semana, isso aconteceu próximo dos finais de semana. Tivemos alguns eventos climáticos e onde tem excursão de temperatura e a gente acaba perdendo as doses da vacina. Então, acho que isso é um cuidado importante. E lembrando também do nosso cenário epidemiológico, né? Acho que proposta muito debatida em CIB também, que as doses não devem ficar paradas. Então, acho que a ideia realmente é que a gente tenha agilidade. Lembrando aquilo que o Edson colocou, das coberturas vacinais, acho que a ideia não é sair vacinando todo mundo, sem olhar as coberturas vacinais, porque o que vai garantir uma redução na transmissão é coberturas vacinais elevadas, pelo menos acima de 75%. Então, acho que a gente tem que avaliar todo esse cenário, né, para a gente conseguir avançando também com qualidade na campanha de vacinação, que a gente realmente consiga e ver redução dos casos, né, dos casos graves, óbitos, como a gente já vê com a população acima de 60 anos. Então, acho que só para destacar esses pontos aí que foram colocados. Ô, João, e para complementar essa tua fala, agora eu vou fazer também uma defesa aqui junto dos nossos municípios, né? No sentido de dizer assim, que às vezes a gente tem algum problema, alguma dificuldade com a informação, né? Então, precisa que todos os municípios, todos, né, que os gestores fiquem atentos à informação. Então, executou a vacinação, tem que estar no PNI. Você usa sistema próprio, precisa saber e ver se está funcionando, se essa interoperabilidade de sistemas está acontecendo. Se você não está tendo problema com a subida da informação. Porque muitas vezes acontece isso. Estou falando isso de causa própria. Eu fiquei quase um mês sem conseguir fazer informação para o Ministério da Saúde por conta de problema do meu sistema próprio com o PNI. Então, isso é importante ressaltar aqui para vocês, reforçar, para que todos fiquem atentos a isso. Porque se você fica uma semana, 2, 15 ou 20 dias aí sem informar, a Regional de Saúde vai saber o que você tem dose em estoque. O Estado vai saber o que você tem dose em estoque. Não, mas eu executei, eu fiz. Pois é, mas no sistema não aparece. Então, o que vale? O que está informado. Então, isso a gente também precisa ter esse cuidado, porque senão nós vamos estar sempre correndo atrás da máquina. E, de repente, vamos deixar de receber um quantitativo que é nosso por conta de uma informação que não chegou lá no PNI, né? Então, peço a atenção dos gestores, dos colegas, para que a gente possa verificar isso também. Tendo alguma dificuldade, tem o canal do COSEMES que pode auxiliar a gente, tem a própria SES que está ali também para nos auxiliar, né? Não vou dizer o Ministério da Saúde lá, porque lá a gente tem uma certa dificuldade em conseguir as informações e o acesso e o retorno, principalmente, mas então, assim, a gente tem minimamente dois importantes suportes aqui, que é o Estado, né, e o próprio COSEMES, tá, gente? Então, fica atento a isso. E acho que isso é importante, vou fazer um reforço, porque eu tenho falado muito dessa necessidade do sistema de informação, né? Cris, eu vou até atualizar o relatório hoje, vou passar para vocês também, para o COSEMES, até para compartilhar com todos os municípios, mas a gente tem hoje, com dado atualizado, uma diferença de mais de 300 mil doses entre o painel da Secretaria de Estado da Saúde e o dado do CPNI no Ministério da Saúde. Alguns municípios, não são a grande maioria, né, está com os dados conseguindo colocar em dia, mas especialmente alguns municípios têm uma diferença muito grande, né, que representa uma proporção muito grande das doses recebidas e aplicadas no Estado. Então, acho que isso é importante também. Acho que é importante a gente dar agilidade na campanha de vacinação, vacinar
a população, mas a gente tem que ter isso registrado, a gente só consegue ver isso a partir dos registros, né? E até, como o Edson colocou, se a gente olha para o CPNI, se eu distribuir 1.000 doses, mas no CPNI eu só tenho registrado 300 doses, quando a gente está avaliando esse dado, a gente está entendendo que tem 700 doses paradas, que muitas vezes não estão paradas, já foram aplicadas, mas que não estão registradas no sistema de informação. Então, acho que isso é um ponto importante também, inclusive consta, né, Cris, na deliberação CIB, acho que é um dos pontos também que a gente discutiu bastante, dessa necessidade de colocar os sistemas em dia. Acho que se identificarem problemas, as equipes regionais estão lá para auxiliar, a gente também aqui está disponível para estar entendendo o que está acontecendo, especialmente para quem usa sistema próprio, acho que é importante estar atento a isso, né, para verificar se os dados realmente estão subindo para a base do CPNI, mas o registro é extremamente importante, que aconteça de forma oportuna. E, além disso, acho que além de falar disso, a gente não pode esquecer também, a gente está começando a fazer algumas análises, mas também existem muitos registros duplicados, triplicados, né? Acho que vocês acompanharam sexta-feira toda uma repercussão que gerou com que se falou de aplicaram doses vencidas, que na verdade a maioria não são doses vencidas, foi só um erro no registro, mas isso é importante também, está verificando a qualidade dos dados, verificando inconsistências, porque isso é uma base que se torna pública depois, com dados anonimizados, e onde a gente consegue fazer os meios de comunicação, né, os órgãos de controle conseguem fazer os relatórios, e aí acaba gerando essas inconsistências. Então, é importante também estar atento a esses dados que estão inserindo, para ver se está com os lotes, se a vinculação do lote está correta, né, para que não apareça como se fosse dose aplicada depois de vencida, se a gente não tem cadastros duplicados, triplicados, porque você aumenta o número de doses aplicadas. A gente viu alguns municípios que têm mais registros no CPNI do que doses enviadas. Então, isso certamente é uma duplicação de registros que foram acontecendo. Então, acho que são pontos para também estar olhando, né, a aplicação da vacina é importante, mas a gente não pode esquecer também desses registros, do registro também das informações corretas. Karina, se gostaria de falar, você está com a mão levantada? Eduardo Macário, se quiser falar também, depois a Karina, quando voltar, ela fala. Certo, gente. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu acho que é importante até a gente alinhar alguns pontos relacionados à continuidade dessa campanha de vacinação. Eu encaminhei para a Maria Cristina a planilha com a população de Santa Catarina de 18 a 59 anos de idade, por município e por faixas etárias de 5 em 5 anos, de cada um dos municípios catarinenses. Justamente porque a partir dessa planilha é que nós calculamos a distribuição percentual de vacinas para cada um dos municípios. Eu acho que provavelmente o João, a Arielle e a própria Maria Cristina já devem ter colocado isso para vocês. Então, do total, essa população de 18 a 59 anos de idade, 4.478.600 pessoas são, segundo as estimativas oficiais do IBGE para 2020, são o que precisa ser vacinada nessa faixa etária. E dessa população, um total de 1.700.000, quase 1.800.000 pessoas já foram vacinadas. Ou seja, existe pouco mais de 2,5 milhões de pessoas precisando ser vacinadas nessa faixa etária de 18 a 59 anos de idade. Boa parte delas já foi vacinada. Isso dá aproximadamente, deixa eu só fazer os cálculos aqui, mas isso dá um percentual desse grupo de 50 a 59 anos, de 37% da população. Por exemplo, 40% da população de 18 a 59 anos de idade já foi vacinada. Por quê? Ou é comorbidade, ou é trabalhador de saúde, ou é professor, ou é força de segurança. Ou seja, essa parte da população já foi vacinada. O nosso foco agora é 2,5 milhões de pessoas, de catarinenses, que inclui os industriais. Como os industriais fazem parte de um grupo prioritário do Ministério da Saúde, na última reunião da CIB, a gente não pôde
a gente teve que seguir o Plano Nacional, que coloca os industriais como prioritários. Questione-se se é ou não é grupo prioritário, qual a diferença isso aí a gente não vai entrar no mérito dessa discussão. Mas nós temos uma meta para alcançar a vacinação de toda a população catarinense, ou pelo menos oferecer a primeira dose da vacina até o final de agosto. Ou seja, temos que vacinar 2 milhões, temos que oferecer pelo menos 2,5 milhões de vacinas até o final de agosto, para que a gente possa considerar a população imunizada, ou pelo menos oferecer a vacina para as pessoas, porque a gente está no momento em que a gente precisa ter a vacina disponível para oferecer, mas daqui a pouco a gente vai ter que correr atrás das pessoas, porque muitas pessoas não vão querer se vacinar por os diversos motivos. Ou porque, eu já tive a doença, eu não preciso mais me vacinar, porque eu já estou imune. Ou eu não acredito na vacina, porque a vacina não resolve. Ou seja, a gente vai ter um trabalho grande ainda de convencer as pessoas que a vacina está lá no posto, esperando ela, todas disponíveis, vai ter vacina da A, Z, B, D, todas lá, e as pessoas não vão querer se vacinar por 1001 motivos. Aguarde que isso vai acontecer em breve, certo? Mas até lá a gente está nessa celeuma e nessa batalha desde o início do ano para ter as vacinas para poder vacinar as pessoas. Durante a discussão da CIB, a gente não teve alternativas. Eu estou vendo aí o Edson presente também. A discussão foi muito forte no sentido de como é que a gente vai contemplar esse grupo sem paralisar a vacinação por faixa etária que está avançando bem no Estado. A alternativa foi essa: 30% vai para o grupo de industriais e 70% para o grupo geral. E aí eu já vi alguns posicionamentos dizendo que a gente tem que emitir uma nota técnica, um ofício. Acho que um ofício circular, conjunto, SES, COSEMES, ajudaria nesse processo, porque aí é justamente isso, a gente vai distribuir vacinas por critério populacional. Chegando lá, vai ter que fazer um corte, 30%. Se o município recebeu 1.000, eu só tenho 300 doses para os industriais, mas eu tenho 500, eu tenho 2.000 industriais, só os 300 primeiros que se candidatarem ou se colocarem lá numa lista ou tiverem numa fila, vão ser vacinados, os outros vão ter que esperar. E são pessoas abaixo daquela faixa etária que vocês estão fazendo. Se vocês estão vacinando 40, vacina os industriais abaixo dessas faixas etárias. Então, eu passei essa planilha para a Maria Cristina, ela vai disponibilizar para todos, a gente vai emitir um ofício conjunto SES, COSEMES, orientando, e até porque aí os senhores podem ver, meu município não tem essa população de 18 a 59 anos de idade. Isso são informações, não foi tirado da cabeça do Eduardo, do João ou do secretário, isso são informações públicas, oficiais do IBGE, que eles usam para calcular fundo de participação dos municípios, para calcular coeficiente eleitoral, para tudo. Então, para a gente mudar essas faixas etárias, para vocês pedirem, preciso de mais doses para essa faixa etária, porque a população não bate, precisa ter um processo que seja oficiado e reconhecido, porque qualquer 1.000 doses a mais que um município peça é suficiente pelos prognósticos da IBGE para vacinar toda a população adulta daquele município. É a vacinação chamada vacinação em massa. Então, são processos que a gente tem conversado, e aí tem não só SES, mas o COSEMES. Nós temos que nos ajudar junto com as regionais de saúde para que a gente possa avançar. Mas em relação aos industriais, é isso. Chegou o número de vacinas, é só isso que eu posso fazer. A gente vai melhorar a comunicação, vai tentar falar com as indústrias para isso, porque esse é o limite que se tem, todo mundo aguardou, e que a ideia é que a gente possa, até agosto, oferecer vacina para todo mundo. Talvez a gente consiga aumentar um pouco a velocidade e dar um pouco mais de vacinas para os industriais, nessa lógica dos 30%, aqueles que estão abaixo das faixas etárias. Mas a gente não pode paralisar toda uma estratégia de vacinação por faixa etária para
esse ou aquele grupo ser contemplado de forma assim, de 100%. Então, esse é o debate. Eu sei que não é fácil mesmo nesse momento, é um grupo forte, é um grupo que vai incomodar. O que a gente precisar fazer para tornar essa comunicação mais clara, mais fácil e, principalmente, trazer para todos que se o Ministério da Saúde nos encaminhar essas 2.500.000 doses até o final de agosto, pelo menos, não vou nem dizer 2,5 milhões, se ele encaminhar 2 milhões de doses até o final de agosto, a gente amplia e já vacina quase a totalidade, ou oferece a vacina para quase a totalidade da população acima entre 18 e 59 anos que ainda não foi vacinada. E depois a gente vai correndo atrás de melhorar as coberturas vacinais para a gente alcançar 75% de cobertura em todos os grupos prioritários. Seria mais ou menos isso que eu tenho para falar para vocês. Vou dar parabéns pelo trabalho, eu acho que tem sido um trabalho esplêndido, né? Eu queria que vocês parabenizassem também as equipes que estão lá na ponta, coletando, aplicando as vacinas diuturnamente, levando bronca, fazendo os registros. Essa semana foi muito boa a resposta que vários municípios nos deram em relação àquela questão que colocaram em dúvida a capacidade cognitiva dos vacinadores de saber que aquela vacina está vencida e que não pode ser aplicada, e que se trata de um erro de sistema. Foi muito mal vista a reportagem que foi repercutida na mídia nacional. Então, o meu papel aqui sempre foi defender a qualidade e a excelência do trabalho que vem sendo feito pela saúde, principalmente pelas equipes de vacinadores, que é inadmissível que uma pessoa olhe o banco de dados, tome conclusões dizendo que Santa Catarina, ou que vários outros estados, que o SUS ofereceu vacina vencida para a população. O que a gente provou que não é. Se a gente tivesse um sistema de melhor qualidade, se tivesse tempo para treinar, se o sistema fosse mais amigável, ou se a gente não estivesse vivendo uma pandemia, a gente talvez pudesse ter mais realmente preocupação em ter qualidade nessa informação e satisfazer o ego de jornalistas que, na verdade, acabam colocando as coisas no intuito de causar terror, porque ele podia ter feito a mesma matéria dizendo registros errados precisam ser corrigidos. Tudo bem, agora dizer que vacinamos, mais de 26 mil pessoas no Brasil foram vacinadas com vacinas vencidas, me poupe. Aí é para deixar qualquer um irritado e tendo que parar tudo que está fazendo para poder responder uma coisa que sabe que não faz o menor sentido e somente quem não trabalha na área da saúde pode ter esse tipo de conclusão precipitada. Parabéns aí a todos, aí estamos aí à disposição. Obrigada pela fala, Macário. Acho que foi um alento a todo mundo, foi muito estressante isso mesmo, e todos sentiram justamente esse baque. E a minha preocupação maior é que, às vezes, desfazer o mal feito, ele nunca é fácil. Então, assim, por mais que se tenha emitido notas de repúdio, tenha se desfeito o desentendido, a gente certamente vai carregar uma dificuldade de vacinar, justamente com a vacina que nós mais temos rejeição, isso vai ser complicado para a gente desfazer nos próximos dias. Ainda, o que nós enfrentamos agora ainda é a vacina insuficiente para quem quer se vacinar. Eu tenho plena convicção de que o que tu mencionou vem em seguida, de que nós teremos que convencer pessoas que não se vacinaram a vacinar com todas as vacinas disponíveis, mas vamos esperar para vencer esse leão quando ele chega mais perto, né? Agora a gente tem a vacinação dos grupos prioritários ainda. Eu acho que as dúvidas que nós tínhamos e que foram levantadas nos grupos pela manhã, elas foram muito dirimidas. Algum secretário que ainda queira se manifestar e fazer alguma pergunta, a palavra ainda está aberta, mas eu gostaria de agradecer muito a presença da Arielle, do João e do Eduardo para resolver as nossas dúvidas. É muito importante resolver as dúvidas direto com a fonte, porque infelizmente a gente tem várias interpretações, nós temos informação vinda de vários locais, e quando nos restam dúvidas, a gente tem que resolver diretamente com a fonte correta. Eu agradeço imensamente mesmo a parceria, os municípios ficam muito gratos em recebê-los e ter a voz e poder ouvi-los diretamente. Obrigada mesmo.
Se algum gestor ainda quiser falar, a palavra está aberta. Então, novamente, eu coloco o COSEMS à disposição para resolver e acumular todas as dúvidas. Os apoiadores estão em contato direto com vocês sobre a planilha de número de pessoas a ser vacinados e o percentual das remessas que cada município recebe, vai ficar diretamente com os apoiadores locais. Então, se os municípios tiverem essa necessidade de receber essa informação, entrem em contato com seus apoiadores, que eles darão o número exato de qual é a proporção de cada lote recebido pelo Estado que o município vai receber, certo? Então, fiquem muito à vontade em entrar em contato com os apoiadores locais. Mais uma vez, agradecendo o pessoal da SES, recebam de novo o nosso carinho, Arielle, João e Macário, por estarem aqui, e esse espaço continua aberto para sempre que nós tivermos dúvidas e quisermos resolvê-las, certo? Obrigada a todos e qualquer coisa se manifestem. Ô, Cris, antes de você finalizar 100% a reunião, e até para mim ir atender uma outra agenda agora aqui, eu gostaria de deixar um convite muito, muito sério para todos os nossos secretários municipais de saúde e secretárias municipais, tá? Esse convite, gente, é muito sério mesmo. Vocês têm duas pontes que não podem ser quebradas. Uma está com os apoiadores de vocês nas regiões de vocês para auxiliar, para ajudar a dirimir essas dúvidas, né? E a outra é uma ponte muito importante que se chama Prévia da CIB, tá? Além das câmaras técnicas que ocorrem mensalmente, a Prévia da CIB. Então, assim, ó, gestores, nosso lugar, nossa hora de vez de falar, de questionar, de expressar realmente é lá, é na reunião, na Prévia da CIB. Acontece todos os meses, todos são convidados e todos podem se manifestar, tá? Exceto na CIB, que aí são os membros que representam as regiões, né, as macro-regiões, e que estão lá para representar todos os 295 municípios. Mas a gente pede encarecidamente, venham, participe com a gente, tirem as dúvidas ali também, tá? Era isso, Cris, meu recado. Obrigado, tá bom? Boa tarde a todos. Obrigada, Edson. Então, encerrando, qualquer dúvida que vocês tenham, usem o nosso fluxo de apoiadores, contactem eles e eles também estarão com a informação disponível para apresentar aos senhores gestores que ainda tenham dúvidas. Um abraço a todos, obrigados, e o COSEMS continua à disposição.